Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso 50 Dicas para Acelerar a Sua Carreira. Até agora, nas aulas anteriores, nas dicas anteriores, nós falamos da importância de você ter um objetivo claro, de você reescrever o seu currículo, repensar o seu currículo, escrever seu currículo verdadeiro, de você fazer uma avaliação 360 graus, para ver como as pessoas te enxergam, e também escrever o seu currículo dos sonhos. Bom, agora você tem um currículo dos sonhos, tem algo a perseguir. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos discutir sobre uma etapa ainda mais importante nesse contexto, tão importante quanto, mas uma sequência, que é como você vai criar um plano de ação para colocar esse plano em prática, colocar esse objetivo em prática, colocar esse currículo em prática. Nós já conversamos, então, sobre como definir onde você quer estar daqui a 5 anos, escrever o currículo dos seus sonhos. Como que eu coloco esse currículo dos sonhos em prática agora? Como é que eu transformo essas ideias em ações concretas? Nessa dica aqui, lá no livro 50 Dicas para Acelerar a Sua Carreira, da editora Nova Skill, a gente usa o 5W1H, que é uma ferramenta de gestão que nos permite ter um passo a passo claro de como atingir essa meta. E nessa dica de hoje, nessa dica dessa aula aqui, entra um H a mais, porque no 5W1H, o H é o how, que é o como você faz isso. Nessa dica aqui, lá no livro, nós temos um H a mais, que é o how much, ou seja, quanto você está disposto a investir em tempo, em esforço, inclusive em recursos financeiros, para alcançar suas metas, seus planos. Porque é importante assim, nessa dica você vai listar os cursos, as experiências, as vivências que você precisa ter. O objetivo dessa dica é mostrar como você pode planejar cada passo da sua trajetória, detalhando o que você precisa fazer, quando você vai fazer, quanto você está disposto a investir para alcançar seus objetivos. Um plano de ação sólido é o que vai garantir que seus sonhos não fiquem apenas no papel, mas se tornem realidade. Esse é um grande problema das empresas brasileiras. Muitas empresas brasileiras não têm planos estratégicos e planos de ação bem desenhados. Então, o que eu quero aqui é que você use realmente um plano de ação. Vamos relembrar os conceitos do 5W1H, que é o what, why, who, when, where e o how. Está lá em cada uma das dicas dos 50 dicas para acelerar a sua carreira. Eu já falei sobre isso em outras dicas também. A gente fala aqui sobre o que você quer fazer, por que aquilo é importante, quem vai te ajudar nesse processo, quando você deve fazer isso, onde você vai fazer isso e como você vai colocar aquela dica em prática. Mas quando a gente lista todas as experiências, todas as vivências, todas as competências que eu preciso desenvolver para ter aquele meu currículo dos sonhos, eu preciso saber quanto que eu vou investir. Fazer um curso, quanto que ele custa? Eu preciso ter uma experiência, quanto que ela custa? Eu preciso ir num congresso, quanto que ele custa? Eu preciso participar de um evento, quanto que ele custa? Então, esse how much, ou quanto vai custar, é essencial para você definir o esforço e os recursos que você vai precisar dedicar para cada etapa do seu plano. Vamos começar aqui do básico. Para você criar um plano de ação, você precisa definir ações práticas que se aproximem dos seus objetivos. Então, você pega lá o seu currículo dos sonhos, que nós já discutimos na nossa dica anterior. Você vai pegar ali o seu currículo dos sonhos e comparar com o seu currículo atual. Existe uma diferença entre eles. Por exemplo, você pode dizer que no seu currículo dos sonhos você quer se tornar um especialista em inteligência artificial. Você é um especialista em inteligência artificial hoje? Não. Então, você precisa desenvolver isso. Você pode falar, vou aprender sozinho assistindo vídeos no YouTube. Ótimo. Vou buscar cursos gratuitos sobre isso. Ótimo. O importante é que você transforme cada objetivo listado em ações concretas. Então, vou dar um exemplo aqui. Se o seu objetivo é tornar-se gerente de projetos para atuar numa empresa, uma ação pode ser obter uma certificação PMP, Project Management Professional, quando inscrever-se no curso em até 3 meses, como estudar diariamente por 1 hora e revisar os conteúdos a cada semana, e aí você vai ter que ter um how much. Quando você está disposto a investir em tempo, por exemplo, 6 meses de estudo, e em dinheiro. Qual é o valor do certificado? Qual é o valor do curso de preparação? Vê como um how much aqui faz toda a diferença?
Quando você define o tempo, o esforço, os recursos que você vai investir, o seu plano de ação agora ganha uma forma muito mais concreta e muito mais tangível. Porque agora, por exemplo, você tem que falar, tá, eu preciso fazer esse curso, onde que eu faço ele? Quando eu devo me inscrever? Quais são os pré-requisitos para esse curso? Então, quanto mais detalhado você, mais passo a passo, mais é claro o seu cronograma. Então, pensando lá no seu plano de ação, ele tem que ter o what, o que você quer alcançar. Então, você precisa ter sempre uma meta clara. Pode ser, por exemplo, uma promoção, adquirir uma nova habilidade, ou até mudar de área, como foi no meu caso específico. Depois você vai dizer, por que isso é importante? Por que essa meta faz sentido na sua trajetória? Isso vai te ajudar a manter o foco, mesmo se você estiver ali tentando desistir daquilo. Quem pode te ajudar? Who? Aí você vai pensar nas pessoas ou na rede de apoio que podem facilitar esse processo. Por exemplo, você pode ter um mentor, pode ser um colega de trabalho, você pode buscar um curso online, um site online, você pode buscar alguém que pode contribuir para esse seu desenvolvimento. Por exemplo, você acabou de buscar esse curso. De certa forma, você me buscou como um mentor desse seu processo. Você investiu para isso. Agora você precisa transformar esse investimento em um aprendizado. Depois você precisa dizer quando você vai começar e quando você vai terminar, que é o W do when. Um bom plano de ação precisa de prazos. Defina datas claras para cada etapa. Porque muitas das etapas são sequenciais. Você precisa terminar uma primeiro para terminar a outra depois. Depois você vai dizer onde essas ações vão acontecer. Pode ser em um curso, pode ser na sua empresa, pode ser na sua casa. Saber onde cada etapa será realizada te ajuda a organizar melhor sua rotina. Por exemplo, você pode descobrir que um determinado curso que você quer fazer só existe presencialmente em uma outra cidade, não é a cidade que você mora. Você vai ter que se planejar para isso. Como é que você vai fazer para visitar esse curso? Vou dar um exemplo aqui. Eu hoje sou aluno do curso de administração, do doutorado de administração da Faculdade de Economia e Administração, a FEA, da USP de São Paulo. Mas hoje eu moro no interior de São Paulo. Mas eu sabia que durante o primeiro ano, um ano e meio do curso, eu precisaria fazer, pelo menos uma vez por semana, disciplinas presenciais para ganhar os créditos. Eu tive que me organizar durante mais de um ano, peguei caronas, porque senão o custo ficaria muito alto, peguei caronas para poder ir uma vez por semana até São Paulo e assistir às aulas. Aí vem o como você vai alcançar essa meta. Então aqui é que você define a estratégia. Você vai estudar? Você vai se especializar? Você vai fazer network? Cada objetivo precisa de um plano prático para ser alcançado. Vou dar um outro exemplo aqui. Quando eu lancei o meu livro Não Deixo a Vida Me Levar, A Vida Levo Eu, existia um profissional de bastante destaque na época, estava presente na TV, em jornais, em revistas, e chamado Max Geringer. E eu coloquei ali como um objetivo que quem escreveria a orelha do meu livro seria o Max Geringer. E eu precisava alcançar ele de alguma forma. E aí eu comecei todas as vezes que ele postava alguma coisa, eu comentava, postava outra coisa, eu comentava, mandava dicas, mandava perguntas, questionava, ele ia numa rádio, eu ligava para a rádio, eu estava sempre participando e eu comecei a me tornar conhecido dele. Não conhecido amigo, mas ele sabia quem eu era. Quando eu fui lançar o livro, ele foi a pessoa que escreveu a orelha do meu livro. Então, o network pode ser também uma forma de alcançar o seu objetivo. E aí vem a pergunta, quanto você está disposto a investir? Lembre-se que o Hallmark não é só dinheiro, mas também é tempo. Quanto tempo você vai dedicar, quantos recursos financeiros e quanto esforço você está disposto a colocar na prática? Colocar esses números no papel vai te ajudar a manter o compromisso. Bom, então vou aqui mais, já dei 2 exemplos meus aqui, né? Mas eu vou colocar aqui mais formalmente um exemplo. Quando eu decidi que ia me tornar professor universitário, eu precisei planejar cada etapa, desde obter minha pós-graduação, né, o meu mestrado, até desenvolver habilidades de comunicação e de como preparar uma aula. Uma parte importante do meu plano foi calcular o quanto eu estava disposto a investir para isso. Eu sabia que eu ia precisar de tempo para estudar,
fazer cursos de especialização e também de recursos financeiros para pagar esses cursos. Então, eu coloquei isso no meu plano de ação e segui à risca. Então, cada meta que eu ia alcançando, eu fiz investimentos pesados, tive escolhas pesadas, e isso eu tenho que agradecer muito a minha esposa, que sempre esteve do meu lado nessas escolhas, mas abri mão de algumas coisas para investir na minha carreira. Mas eu posso dizer que o planejamento foi essencial para alcançar o sucesso, e tudo aquilo que eu já investi na minha carreira já retornou muitas e muitas vezes, com toda certeza. Bom, agora, né, eu vou mais uma vez te convidar para você fazer a sua parte. Eu quero que você faça o mesmo exercício. Pegue aquela meta que está no seu currículo dos sonhos, cada uma das competências que você colocou no seu currículo dos sonhos e comece a detalhar o plano de ação para cada uma daquelas competências. Pense em o que você precisa fazer, como vai fazer, quando vai começar e quanto está disposto a investir. Esse último ponto, o How Much, vai fazer você refletir sobre o esforço necessário e te ajudar a manter o foco e o compromisso. Transformar sonhos em realidade exige dedicação e é importante que você saiba desde o começo o que isso vai demandar de você. Bom, então, pessoal, mais uma vez fica aqui o desafio, né? Eu estou sempre te desafiando. Crie um plano de ação, incluindo o How Much. Lembre-se que cada pequena ação te aproxima do seu objetivo. Com metas claras e um plano bem estruturado, você vai, com toda certeza, conseguir chegar nos seus objetivos. Até a próxima aula.